Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tá Difícil. E hoje a gente vai fazer um arroz doce econômico e muito saboroso. E como eu sei que vocês ficam pulando o vídeo, sempre pulam a introdução, eu já vou avisar agora que esse vídeo é recheado de dicas. É provavelmente o vídeo mais completo do YouTube sobre arroz doce, com muitas dicas. Então vamos aos ingredientes. Meio quilo de arroz, meio quilo de açúcar, 2 litros de leite e temperos como anis estrelado, noz moscada, canela em pó e cravo em pó. No meu caso, todos esses. Lembrando que eu estou dobrando a receita, tá? Por isso você tá vendo uma quantidade excessiva aí, tá? Porque eu estou dobrando. É 1 kg de arroz, 1 kg de açúcar, 4 litros de leite e tal, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é aquecer o leite. Isso é importante porque a gente otimiza o tempo fazendo isso. Enquanto o arroz cozinha, a gente já vai aquecendo o leite para quando a gente juntar os dois, você não precisar esperar um tempo excessivo para o leite ferver, ok? E sobre o arroz? Bom, o arroz tem muitas e muitas dicas, tá? Então vai ser uma parte um pouquinho demorada aqui. Mas vale a pena, já que é arroz doce, é natural que a maior parte das dicas venha na parte do arroz. A dica número 1 é que arroz bom para fazer arroz doce é aquele arroz que gruda. Não é aquele arroz soltinho que a gente gosta de comer. É aquele arroz tipo 2 mesmo, tá? Também é possível fazer arroz doce com arroz arbóreo, que é o para risoto, ou arroz gohan, que é o arroz japonês. A segunda dica é sobre a quantidade de água. Em geral, a gente faz com uma parte de arroz para 2 partes de água. Aqui, no arroz doce, a gente vai fazer com uma parte de arroz e 3 partes de água. Isso é muito importante, tá? No nosso caso, meio quilo de arroz equivale a 2 xícaras e meia. Então a gente vai usar 7 xícaras e meia de água, ok? A terceira dica é sobre o fogo. A gente tem que cozinhar em fogo baixo, porque a nossa intenção é deixar o arroz passado, né, cozido em excesso. É isso que vai ajudar a deixar ele mais cremoso. O excesso de água e cozer em fogo baixo. Quando a gente cozinha em fogo alto, o arroz fica cru, porque evapora rápido demais a água. Quando a gente faz no fogo médio, ele fica no ponto certinho. E quando a gente faz no fogo baixo, ele fica empapado, ele fica passado. A quarta dica é não lavar o arroz, porque a gente quer um arroz cremosinho, né, um arroz doce cremosinho, então a gente precisa de todo o amido que ele tiver. A quinta dica é nunca colocar o açúcar ou a canela no início do cozimento do arroz, tá? Porque senão ele não vai cozinhar. Ele vai demorar tipo uma quantidade insana de tempo para cozinhar e mesmo assim não vai ficar bom. Então não coloca nem açúcar e nem canela no começo do cozimento do arroz, é importante. E essas eram as dicas do arroz. Agora que o arroz está pronto, o leite está quente, a gente vai misturar os dois e soltar o arroz, tá? Para não ficar nada grudado. E depois disso é só misturar todos os outros ingredientes. Mas, uma dica. Mais uma, né? Os ingredientes em pó a gente vai misturar no açúcar antes de colocar no arroz com leite. Por quê? Porque se você já fez arroz doce alguma vez na sua vida, você sabe que se você coloca canela em pó, cravo em pó, direto lá no leite do arroz doce, ele vai ficar empelotado, vai ficar umas bolinhas. E para isso não acontecer, a gente mistura no açúcar, beleza? Falando no açúcar, você pode escolher qual açúcar você quiser, tá? Pode usar o refinado, o cristal e até o demerara, como eu estou fazendo, tá? Esse aí é o arroz demerara, é o açúcar demerara. Aí a gente coloca o anis estrelado, o que você tiver aí, e misturar bem, né? No começo, para dar uma dissolvida nesse açúcar aí. Depois disso a gente vai deixar ferver por pelo menos 10 minutos, tá? Eu deixei ferver 15 minutos, né? Que é para todos os sabores se harmonizarem aí, dissolver bem o açúcar e tal. Então, deixa ferver de 10 a 15 minutos. E passados 15 minutos, o arroz doce já está prontinho. Ah,
E tem uma questão, tá? O arroz doce não fica cremoso na hora em que ele acabou de fazer. Ele demora algumas horas para absorver o restante do líquido que ele tem que absorver, e aí sim ele vai ficar cremoso. Quando o pessoal te mostra aí no YouTube um arroz doce cremoso já direto, quando acabou de fazer, quando ele tá quente, isso é enganoso, tá? Esse arroz doce ele vai virar uma pedra quando ele ficar frio, ok? Esse arroz doce aí que eu fiz não precisou nem adicionar mais leite depois, tá? Depois vocês estão vendo aí o arroz doce no dia seguinte e ainda estava bastante cremoso, sem precisar de mais leite. E aí eu provando o arroz doce, 24 horas de geladeira depois, bem saboroso, cremosinho ainda. Recomendo que façam. Essa medida de ingredientes está bem balanceada. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha no vídeo. Se quiser mais vídeos sobre variedades, receitas, um ano depois, unboxings, primeiras impressões, se inscreva no canal.